não gostaria, neste momento, de estar na pele do torcedor do São Paulo, porque é um time que criou muitas expectativas na temporada e vai para o Maracanã todo esfacelado, com vários desfalques, com vários problemas, sem o presidente, sem o diretor de futebol, e toma 6-0. E aí, Cicinho? Fecha a porta! Renata, eu vou falar algo aqui pro torcedor, além de ser lamentável... Você tomou 6-0 como jogador de São Paulo alguma vez? Não, graças a Deus não. Mas, assim, já houve situações de eu perder, né, de uma diferença de 4 gols, até de 5. Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. Só que quando eu entrei no vestiário... Vocês perderam de 6-1 pro Corinthians. Não, mas eu não tava jogando, meu foi amigo. campeão. Eu não tava jogando, não. Eu ganhei de 5-1 do Corinthians, não perdi, não. Derrubamos passarela, ponte, madeira, derrubamos tudo. Mas assim, só pra deixar bem claro, que apesar de ter perdido por uma diferença elástica de gols, nós dentro do vestiário olhamos um pro outro dentro do vestiário e falamos, olha, demos o nosso máximo, infelizmente deu tudo errado. Coisa que os jogadores não podem... Acredito que ontem não se olharam dentro do vestiário exatamente pela postura. Dito isso, eu não quero jogar a culpa em cima dos jogadores. Não, eu quero falar assim, ó. Rui Costa, o torcedor não está envergonhado, sabe por quê? Porque o torcedor sempre apoiou, sempre deu a cara a tapa, sempre esteve presente nas partidas. Então não está envergonhado. Quem está envergonhado, quem deve estar envergonhado, tem que estar envergonhado, são vocês, que estão acabando com o São Paulo. E o torcedor São Paulino precisa se levantar nesse momento, sabe por quê? Porque o São Paulo, se essa diretoria hoje tivesse vergonha na cara e pedisse para sair, o São Paulo iria começar a respirar. Não iria sair da crise, porque a crise que esses caras colocaram o São Paulo para sair vai ser muito difícil. Então, olha, a vergonha é vocês. Vocês são a vergonha. Vocês são as escórias do São Paulo. Porque o presidente falando de gestão, o presidente do São Paulo não pode falar de gestão e nem de má gestão, porque quando ele fala da indigestão, é difícil, precisa de sal de fruta para aguentar falando que isso é uma vergonha. É uma vergonha que vocês estão fazendo isso também, não é? E olha para você que está acostumado a esperar pelas 11 da manhã para acompanhar o Jogo Aberto. Dá uma olhadinha no nosso trio diferente aqui no início do programa. Eu não tenho motivos para zoar ninguém. É que 6-0, gente, é retumbante, é gritante, é atropelo. Cicinho! Conseguiu dormir, conseguiu pregar o olho à noite, Cicinho. Bom dia. Você ligou para o Cicinho. Depois de ontem, hoje eu tô muito tristinho. Você ligou para o Cicinho. É isso aí. É isso aí. Bom dia, Renata. Bom dia, meus amiguinhos. Pra quem? Na verdade, bom dia a vocês, torcedores são paulinos, que me massacraram ontem na internet, falando que torcedor são paulino era eu, falando que ia tomar 4. Eu avisei, sabe por quê? Porque eu já joguei nesse time, eu já suei a camisa por esse time, já morei dentro do clube. E sei o que está acontecendo lá hoje. Então, eu não falei o que eu não sabia, não. Não dei tiro no escuro, não. Então, tá explicado, né? O tombo foi maior. Tá faltando um dedo aí, ó. Só tem 5 aí, ó. Só tem 5. Aí. 6. Pode chorar. Chora que hidrata. Eu vou falar uma coisa. A pior sensação do mundo é quando um Juvena que tem a vida pela frente toma um tombo desse tamanho. 3-0 no primeiro tempo, 3-0 na segunda etapa, um massacre. Em algum momento o Fluminense até tirou o pé. 6-0. Sgarbi, eu gostaria que você não tivesse passado por isso. E eu gostaria que você não ficasse zoando os outros também toda hora. Porque às vezes o castigo volta. Bom dia! Bom dia? Pra quem? Não, pra mim não é bom dia, pelo amor de Deus. Tudo bem, Rê? Beijo pra você. Eu mais ou menos também. Ronaldo e Edu já não quer nem falar com esses caras. Vocês também. Cara, ô Rê, só uma sublinhadinha, como diria o Capelanes, bem rapidinha. Que vergonha, só que tem um ponto positivo aí. Ponto positivo? Sabe por quê? Quando me pedirem... Pede nome, então. Pede nome.
quando me pedirem para descrever a gestão de Júlio Casares, o que foi feito nesse ano de São Paulo, eu vou mostrar essa semana. Um dia antes, palestra sobre gestão. Um dia depois, toma 6-0 do Fluminense no Maracanã. Não estava no Maracanã. Não estava lá nem ele, nem Carlos Belmonte. E 2 dias depois, vai ver um clube brasileiro muito bem gerido, ou Palmeiras ou Flamengo, ultrapassar o São Paulo em relação a título na Libertadores. É o reflexo do São Paulo hoje. Parabéns. Bom, Cicinho, ex-jogador e ídolo de São Paulo, Sgarbi, torcedor fervoroso presente. E aqui está a experiência, aquele que visitou os bastidores são paulinos como poucos, que conhece a história, o dia a dia, as batalhas do São Paulo, porque viveu isso por muitos anos. Doutor Marco Aurélio Cunha, qual é a sensação de chegar no trabalho e saber que o seu time tomou 6-0? 6! Já fui lá e tomei taca. A gente não esquece não, doutor. Esse programa tem memória. A sensação que eu tenho é a do torcedor. Bom dia pro pro senhor Paulo. também. Bom dia, doutor. Não tem nem bom dia. Não tem bom dia. A sensação que eu tenho é do torcedor de São Paulo. Torcedor de São Paulo que é o verdadeiro torcedor. Que fica com radinho ainda, lá no interior do Pará, do Amazonas, do Pernambuco, que fica torcendo pelo clube iludido por falácias. Eu sempre dizia que para mudar o São Paulo, infelizmente, teria que haver o caos. Eu gostaria de avisar a vocês que dirigem o São Paulo, o caos chegou, não tem mais por onde escapar. Vocês construíram isso, vocês vão pagar por isso. Caramba. Quanto vai pagar? Quanto? 6? Todo mundo paga. Quem colocou o caos lá também vai pagar. Divide em 6. Você tem uma pergunta, Ronaldo, é isso? Então, nós estamos aqui quantas pessoas hoje? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nós temos 6 aqui. Eu digo, vou fazer um enlaçamento aqui para saber. Quem que foi com a delegação do São Paulo lá pro Rio de Janeiro? Quem foi? Eu quero saber se Rui o Muricy Costa. foi, por exemplo, Só o Muricy ele? Ramalho. Rui Costa. Assim... Vai, Sgarbi, vai. Abra seu coração agora. Eu falei aqui que esse 6-0 foi o reflexo do que os caras fizeram com o ano de São Paulo. Júlio Casares, Carlos Belmonte, Rui Costa, aí tem Nelsinho, tem Chapecó, tem Márcio Carlomagno, aí tem Muricy Ramalho, que é uma tristeza ver você nesse meio, Muricy. Que decepção te ver nesse meio, Muricy. Eu não faço ideia que você faz. Ele não joga, é uma decepção também. E assim, o que vocês fizeram com o ano de São Paulo, esse final não poderia acabar de forma melhor para descrever o que vocês fizeram com o ano de São Paulo, sabia? Arrebentaram o clube. O São Paulo entrou em campo para jogar contra o Fluminense sem 15 jogadores. 15 jogadores. Leva o remedinho pra ele lá. É uma vergonha. Tudo errado no São Paulo. O São Paulo tá largado. E no momento que o senhor Júlio Casares e o senhor Carlos Belmonte tinham que estar lá viajando com os caras, vocês estavam em São Paulo. Fazendo o quê? Imagina um jogador do São Paulo que ficou tempo sem receber esse ano. Um dia antes, vem do presidente falar sobre gestão. Mas imagina você na época de jogador. Vocês estão de brincadeira. Então, assim, esse 6-0, se a gente pudesse descrever 6-0, é o que vocês fizeram com o ano de São Paulo. Ronaldo, leva 6 gotinhas de calmante pra ele lá. Somos nós aqui. Parabéns. Vocês estão de parabéns. Leva 6 gotinhas de calmante pra ele lá. Leva lá o Parabéns. E ó, Luiz Gustavo. Você ganhou meu respeito no nível, irmão. Eu virei seu fã. Porque pro jogador ter a coragem de fazer o que você fez, é caráter, é hombridade. E você foi genial, cara. Virei seu fã, um líder, um cara só pra espetacular. ressaltar do Luiz Gustavo, é porque a galera fala, tá em final de carreira. É assim, o Luiz Gustavo tá em final de carreira. E ele também não precisaria se expor dessa maneira. Ele passou por um problema grave de saúde esse ano. Exatamente. Então, ele simplesmente, ele mostrou que a chuva, ela vem de cima. Se não tiver organização aqui, não vai. Não, porque... mas a diretoria quer que a chuva venha de baixo, porque eles fazem as cacas dele lá em cima e quer que o time sustente o São Paulo financeiramente. Então, assim, ele demonstrou, e o posicionamento, eu falo porque eu já joguei, nós já jogamos futebol. Você conhece no olhar dos jogadores que tá tudo esculachado lá dentro do São Paulo. Não tem credibilidade. Pro jogador falar isso, é porque presidente não tem credibilidade, diretor de esporte, porque a gente não sabe se é o... Não, só falta agora o Luiz Gustavo ser punido, porque eu não ponho minha colher nos times que não são aqueles que eu cuido. Ou seja, o meu time é o Inter e acabou. O Luiz Gustavo... Quando eu falo de outro time, o discurso dele não é só pro São Paulo, o discurso dele é pra maioria do futebol brasileiro, pra maioria dos clubes que hoje
passam um pano para tudo que é coisa, fazem de conta, não mostra o balanço, não cuida no clube, não tem uma boa gestão. O que ele falou do São Paulo serve para muitos. E ontem ele deu a declaração, e eu não pus essas coisas em rede social, mas pus essa declaração porque ela é muito apropriada pela realidade, pelo momento. E agora é capaz de punirem ele, afastarem Se ele. punir, Ou não renovar com ele, né? Se punir o Luiz Gustavo, fecha as portas. Renato, o Luiz Gustavo, o doutor Ele Marco foi Aurélio... muito bem, ele foi um líder de verdade, ele foi homem no futebol. Vamos lá. Tentando ainda achar palavras, né? Mas eu acho que eu encontrei algo que eu já falo há muito tempo, né? Eu acho que uma das melhores entrevistas que eu vi nos últimos anos, que eu tenho visto nos últimos anos, é do Luiz Gustavo. O Gustavo falou uma coisa que eu venho falando durante há muito tempo sobre responsabilidade, assumir responsabilidades. Não vim falar aquilo que o torcedor quer ouvir ou tentar enganar com palavras do torcedor, com mentiras esfarrapadas. O Luiz Gustavo, para mim, deu uma entrevista que eu venho falando durante muito tempo sobre responsabilidade, responsabilizar as pessoas certas. E ele falou algo que eu venho pontuando durante muito tempo, que o que está acontecendo, o que aconteceu hoje não foi por acaso. Isso já venho cantando já faz muito tempo. Pontuei alguns treinadores que passaram, pontuei alguns jogadores que saíram, pontuei uma gestão desastrosa, pontuei trocas de treinadores, trocas de jogadores, venda de jogadores desastrosas. E o São Paulo, gente, eu não tenho rabo preso com ninguém. O São Paulo está entregue às traças. Essa é uma realidade. As pessoas estão mais preocupadas em olhar para o seu ego do que olhar para um clube. Aí você pode me dizer, mas Souza, esses caras estão no São Paulo há muito tempo, mas eles não sabem o tamanho. Porque o ego deles ainda é maior. É maior. E quando você vê uma entrevista como essa, e você vê um jogador sair dentro do casulo, né, e expor algo que é muito claro para mim, que vivi 6 anos da minha vida dentro de um clube gigante, ganhei tudo e falo com propriedade. São Paulo precisa dar um reset em tudo. Mas de tudo isso que você viu no Maracanã ontem. Pois é, eu assisti ao jogo ontem do Fluminense com o São Paulo aqui de Lima. E me assustou bastante o fato de o jeito que foi construída a goleada, né? Quando a gente fala que foi 6-0 e podia ter sido 9 ou 10, é um negócio realmente assustador, como o jogo foi conduzido o tempo inteiro. E o São Paulo, assim, ele deve ter feito 2 finalizações boas, e olhe lá. Então, assim, é muito a postura dos jogadores. A hora que estava 3-0, o Fluminense entrou na área do São Paulo no final do primeiro tempo, tocando a bola como se fosse roda de bobinho de aquecimento. Então, claro que eu entendo que tem muito desfalque, obviamente eu concordo com tudo que o Arnaldo falou sobre o Casares, sobre o time largado, e isso é algo que a gente vem falando toda a temporada, né? O São Paulo tem uma direção que deixa o time em segundo plano, né? Mas a tristeza que estava o jogo do São Paulo, o jeito que o São Paulo estava jogando, foi realmente algo que me chamou a atenção. E aí, a gente vai olhar e a gente ficou todas as últimas semanas falando, olha, pouca gente não se machucou. O Luciano, mais um que se machucou. Então, depois de tudo isso que o Arnaldo falou, para poder acrescentar, eu acho que o São Paulo ele tem que ter de novo um raio-x, uma investigação de como é esse departamento médico. 70 casos de lesões no ano. É muita coisa. Não bastasse a dívida que tem, a tentativa de economizar, os jogadores mais importantes que ganham aí quase 10 milhões somados, aí eles não conseguem jogar. E aí todo mundo se machuca no São Paulo. Ontem o ritmo de jogo do São Paulo era um negócio absurdo, parecia que eles estavam jogando assim, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, estava muito cansado o time. Então realmente é difícil de analisar o que vai ser 2026 do São Paulo. Eu já falei para vocês, né? Para mim tinha que chamar Lucas, Oscar, falar, gente, a gente vai precisar reformular aqui, eu peço que vocês entendam. Eu sei que eles estão no direito deles, se eles não quiserem entender, mas olha, não dá para imaginar o que vai ser esse 2026 do São Paulo, viu, Tironi?
Pois é. Ô, Mauro, eu vou tentar dar uma de poliana aqui. A gente consegue, de alguma forma, olhar no fundo e falar assim, não, mas isso aí é reflexo do que o São Paulo está apertando o cinto, é uma reestruturação, vai ter que sofrer esse tipo de coisa mesmo e aguentar, porque daqui a pouco as coisas vão melhorar. Vamos lembrar, o Flamengo talvez não tenha tomado de 6 no seu processo de recuperação, mas... Tomou. Mas ainda não estava, né? Foi antes. O Flamengo também sofreu por um tempo e tal, teve times ruins e tudo mais, e tá aí onde tá. Agora, no São Paulo, dá pra gente vislumbrar isso ou talvez nem isso? Não vejo dessa forma. Acho que faria sentido até essa linha de raciocínio se o São Paulo tivesse um time barato, né? Se o São Paulo tivesse um time sem os jogadores caros que estão lá e que não jogam, especialmente, né? Que não conseguem jogar. Então, o São Paulo faz alguns investimentos mais altos e não consegue resultado. Acho que é tudo reflexo de uma má gestão. Mas eu me lembro muito bem que em 2013, por um título da Copa do Brasil, esse mesmo presidente fez investimentos, conseguiu o título, e eu escutei lá da cabine do Morumbi, onde participei do jogo, transmiti esse jogo no rádio, os gritos eufóricos do camarote presidencial de um palavrão e é o maior presidente do Brasil. Ou seja, as coisas são assim no futebol, né? Elas acontecem dessa forma. Ou seja, o título, mesmo que construído num momento em que o clube já vivia dificuldades, ele maqueia muitas coisas, né? Agora, a realidade é bem dura. Acho que não vejo como, né? Acho que ele não vai largar o osso, mas não vejo como o Casares possa permanecer e fazer um bom trabalho. Está completamente desacreditado. Ao mesmo tempo, também me chama a atenção como um personagem tão importante na história do São Paulo como o Muricy participa dessa gestão e também ninguém fala sobre ele. O que ele pode fazer, o que ele faz, isso é uma curiosidade, eu não sei, sinceramente não sei. E quero destacar aqui, com ênfase, essa reação do Fluminense, o acerto, depois de muitos equívocos também do Mário Bittencourt, muito criticado na contratação do Zubeldia, um técnico muito melhor do que aquele que ele tinha antes, né? Que vive muito mais do marketing, essa coisa toda, que é o carioca, aquilo outro, que joga bola na praia, futevôlei, mas que vive de mais do mesmo, né? O Zubeldia é um técnico melhor e ele pegou esse time e deu realmente um acréscimo muito grande. O Fluminense está numa fase excelente, vem mostrando isso, mostrou nos jogos, não só nessa goleada, mostrou em jogos contra Mirassol, contra Flamengo e contra Palmeiras, né? Quando venceu esses dois do Maracanã e poderia ter vencido em São Paulo. E sem, repito, como eu falei na abertura do poste de bola, o João Arias, que era o principal jogador do Fluminense, inclusive no Mundial de Clubes, quando o Renato Portaluppi era o treinador. Então, o Fluminense está numa fase muito boa e vai de novo disputar a Libertadores, né? Não disputou nessa temporada, mas vem frequentando a competição com uma determinada assiduidade, aliás, inédita na história do Fluminense, e vai jogar mais uma vez a Libertadores. O Rio de Janeiro já tem 3 participantes na próxima Libertadores, contando o Botafogo e o Flamengo. E o Vasco tem chance, né? Porque ainda pode ganhar a Copa do Brasil. Mas nesse momento, né? Digamos que se a Copa do Brasil começasse a ser decidida amanhã e não a Libertadores, creio que Cruzeiro e Fluminense sairiam como franco favoritos. Muito bem, Trajano, você tinha... Não, eu queria dizer o seguinte, quando a situação vai muito mal, ruim, trágica, como está acontecendo no São Paulo, transportando isso para a política, vamos dizer, cairia todo o gabinete do primeiro-ministro. No Japão, o primeiro-ministro praticaria harakiri. Não é? Praticaria. Não, harakiri. Cairia todo o gabinete. O presidente renunciaria. No São Paulo não vai acontecer nada. Ele nem vai nem uma declaração para... Eu não quero que ele pratique harakiri, evidentemente, mas uma atitude primeiro para se explicar, demitir todo mundo que trabalha com ele se demitir, né? Ele plantar batata, sei lá, alguma coisa tem que acontecer. Ele, transportando para a política, ele é um político, em alguns, ou foi um executivo, é uma pessoa que tem um perfil, ele jamais vai demitir uma pessoa. Se é que você entende o perfil. Ele jamais vai entrar em conflito. Isso, em alguns momentos, para um comandante, é péssimo. Ele jamais vai tomar uma decisão antipática. As pessoas vão ter que sair. Mas antipática é o que está acontecendo com o clube. Exato, exatamente. Nessa ele vai tragando o clube. É o perfil dele. Sempre foi assim. Por essas e outras, por esse absoluto desaparecimento do presidente, que não estava nem lá, ou mesmo do diretor de futebol, que também não estava lá, ou não tem ido aos jogos, sei lá, abandonou, não sei o que aconteceu. Eu só queria voltar num negócio que o Danilo falou. Pode falar. Não, tudo bem. É incompetência, é descaso, abandono e tal. Mas essa coincidência trágica, miserável, de tantos jogadores do departamento médico. Claro. Eu acho que não é só incompetência no departamento médico, não é possível. São Paulo, até pouco tempo,
era o Refis, não era isso? Faz tempo. Faz tempo. Mas era uma referência. Mas todo 17, 18, 20, todo mundo lá. E contusões diferentes. Né? Todo mundo com o joelho arrebentado, tornozelo arrebentado. Um tem que não sei o quê, outro é cravo no pé, outro é Uma joanete, das coisas, Trajano, que o Zubeldia falou ontem na coletiva é o estado físico do elenco do Fluminense neste momento, que tem apenas 2 machucados. Então, o Zubeldia passou por um pouco o que o Crespo está passando, né? E isso faz toda a diferença para o trabalho de um treinador. Então não estamos falando só do departamento médico, estamos falando também da preparação física dos atletas. Agora, que tem do respaldo, da estrutura, tem um outro aspecto, do bastidor, de tudo. Tem um outro aspecto que eu acho que é interessante da gente parar para pensar. Eu fico pensando como o Zubeldia está acordando hoje. Né? A ironia, né, da situação. O cara sai de um clube, vai para o outro e enfia 6-0. Ocorre se havia uma coisa inquestionável na atuação do Zubeldia no São Paulo, era o amor dos jogadores por ele. Sem dúvida. Né? Ele deve estar, ao mesmo tempo que, de alguma maneira, vingado, né, por não ter podido completar o trabalho dele no São Paulo, e com pena daqueles jogadores com os quais ele trabalhou. É um lado humano das coisas que, em regra, a gente não para para pensar. O Juca, eu já vi N jogador fazer gol no time que ele jogava. Tem umas narrativas dos times que estão caindo, né, para a Série B, ou os que já caíram, então estão naquela fase que não vão conseguir escapar. Aí você escuta as declarações dos jogadores pós do jogo, e as declarações são: não, temos que jogar com honra, né? Temos que ter dignidade, temos que... Mano, já caiu, tio. A dignidade já foi também. Caiu, irmão. A dignidade já foi embora. O São Paulo, irmão, é nessa hora aí que você tá pensando numa pré-Libertadores, sabe? Porque alcançar algo maior você não vai alcançar. É nessa hora que você tem que, mano, mostrar a tal da dignidade, irmão. Jogar, tá ligado? Você imagina o São Paulo nessa fase aí, precisando do resultado para não cair. Já tinha ido nessa.